Então essa semana, né, a gente está aqui para apresentar mais um programa J. Louça Imóveis e todas as semanas aí trazendo os blocos J. Louça Informações. Tem semanas assim que eu me sinto muito envaidecido e me sinto bem em me esforçar por estar aqui apresentando os programas para vocês, que é as amizades que a gente tem, as pessoas importantes, as pessoas que a gente considera, e a gente convida elas, vêm aqui, né, trazer informações para vocês, contar novidades para vocês. E uma dessas pessoas especiais que eu tenho o prazer de ter amizade é o Dr. Edson Crema. Quem não conhece o Dr. Edson Crema, né? É clínico geral, cardiologista, lá eu já consultei ele com a medicina ortomolecular, e eu digo, Dr. Edson, vamos contar um pouquinho aí das novidades e tal. Dr. Edson, muito obrigado por senhor aceitar estar aqui com a gente, bater um papinho bem gostoso, né? E falar um pouquinho aqui do Dr. Edson. Tá aí para sua saudação inicial, Dr. Edson. Muito obrigado, Zézo, e aos telespectadores desse importante canal, do qual você é um dos principais representantes em Guarapuava. Eu me sinto bastante feliz para vir conversar nessa época do ano. Eu me sinto mais honrado ainda, porque parece que eu me tornei um Roberto Carlos do programa. Eu venho sempre dar saudações na época de Natal, na época de Ano Novo. Então é um prazer estar aqui. Mas é isso aí. É uma alegria bastante grande. E vamos sair, doutor Edson, aqui vamos fechar o ano e abrir o ano. Pois é. Né? Então é uma honra muito grande, né? Eu me sinto muito honrado mesmo. É um prazer imenso e você me dá essa alegria de estar aqui hoje conversando com o pessoal de Guarapuava. Muito obrigado, hein, Zé? Doutor Edson, eu queria que o Dr. Edson contasse um pouquinho do Dr. Edson, do trabalho do Dr. Edson. Por quê? Porque eu quero que o senhor conte uma históricozinha do senhor, para depois, aí, num segundo bloco, nós contarmos aqui de uma homenagem especial que o senhor teve, que daí o senhor vai falar especificamente dela. Então, contar um pouquinho do Dr. Edson para nós. Pois não, Zezo. Falar da gente é bastante difícil, né? Porque o médico, depois que vai ficando mais velho, ele se torna filósofo, né? E começa a ser um contador de história, né? Então vamos contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em União da Vitória, fiz o meu curso primário em União da Vitória, depois fiz o meu curso secundário em Irati. E feito o curso secundário, fui para o Rio Grande do Sul, onde me formei em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Daí fiz residência médica de 2 anos, praticamente 3 anos, que o último ano da faculdade também já fiz dirigido a especialidade, onde eu me tornei um especialista em emergências clínicas. Então, eu estava me preparando para vir para Guarapuava naquela época, quando então eu teria que saber lidar muito com infarto, derrames, com coma neurológico, coma diabético, infecções graves. Então, me preparei muito para vir assumir o Hospital Nossa Senhora de Belém aqui em Guarapuava. Né? E isso foi do final de 1974. Portanto, já faz em torno de 40 anos que nós estamos trabalhando em Guarapuava. Que legal. E doutor Edson, o senhor veio já de Irati, Guarapuava? Diretamente de Irati eu fui fazer o curso médico no Rio Grande do Sul, tá legal. em Pelotas, né? Em Pelotas eu me formei, daí fiz residência de clínica médica e emergências. Eu teria que tratar um infarto tão bem como tratasse um coma diabético, uma infecção, uma pneumonia, uma bronquopneumonia, né, com tratamento de ponta, não é? Porque o Aragão de Matos Leão, que era o médico dono do Hospital Nossa Senhora de Belém, deixava a medicina naquela época para ser político, para seguir a carreira política da família Matos Leão. Então ele me convidou, porque ele era meu colega dos bancos escolares em Irati. Não é? Então ele disse, olha, você está terminando a residência, a tua especialidade, vem para cá, você vai assumir a direção do Hospital Nossa Senhora do Belém e vai assumir o corpo clínico. E isso já faz em torno de 40 anos, e aqui eu fiquei. Aqui eu cheguei recém vindo da minha especialidade, trazendo uma profissão, uma especialidade, uma esposa e um filho gaúcho. Então eu devo muito ao Rio Grande do Sul. Que legal. E vou dever muito mais a Guarapuava, que me recebeu de braços abertos, César. Me recebeu de braços abertos. Era uma cidade com uma ânsia de progredir em medicina muito grande. E eu me tornei, naquela década de 1974 até 1984, uma referência médica para a nossa região. Porque naquela época, o Hospital Santa Teresa era um hospital pequeno. Ainda não tinha o grande Hospital Santa Teresa. E o São Vicente era um hospital também com corpo clínico antigo. E esse corpo clínico ia morrendo. Então morreu o doutor Eloy Pimentel, morreu o doutor Otto, não é? Morreu o doutor Luiz Milani, excelente cardiologista. Então o Hospital Nossa Senhora de Belém era referência, era como um hospital regional,
Quem não conhece, não se lembra, essas pessoas de mais idade, da história do Hospital Nossa Senhora de Belém, não é? Onde sempre tinha um médico presente, onde tinha bons cirurgiões, bons clínicos, bons pediatras, Floriano Cais. Nossa, Floriano foi pediatra dos meus filhos. Exato, foi pediatra do teu filho, um bom serviço de cirurgia e um bom serviço de clínica médica. Outro dia, eu estava falando no canal de televisão e eu lembrei muito aos políticos que o Hospital Nossa Senhora de Belém, na década de 74 até 84, ele era... As suas enfermarias funcionavam como verdadeiras UTIs em Guarapuava. E lá estava o doutor Severino, o doutor Jacir, o doutor Edson Crema, depois o doutor Rodrigo Crema, não é? Então nós atendíamos mais ou menos Guarapuava e toda a região, perfazendo um total de mais de 400 mil habitantes. A referência era o Hospital Nossa Senhora do Belém. Que espetáculo. E nós funcionávamos como uma verdadeira UTI. Naquela época eu não tenho assim... eu falo com muito orgulho que o pessoal falava, por exemplo, tanto em Guarapuava como nas cidades próximas, que o doutor Edson Crema era a UTI de Guarapuava. E eu me sinto muito honrado com isso. Realmente foi uma época bastante feliz, eu trabalhei muito, às vezes em detrimento da família, às vezes festa, Natal, Ano Novo, dando plantões, não é, Jesus? Dando plantões, mas sempre atendendo as famílias, não só de Guarapuava, como da nossa região vizinha. Hoje Guarapuava progrediu bastante. Problemas nós temos na área de saúde, podemos até falar em seguida, mas Guarapuava hoje já pinta como uma cidade, a 9ª cidade maior entre as cidades mais populosas do estado do Paraná. Isso para nós é orgulho, onde melhorou o seu IDH, melhorou o aspecto cultural e melhorou também a longevidade médica. Longevidade médica quer dizer, se vive mais em Guarapuava. Com certeza. Toreto, peço uma licença, professor. Pois não. Vai chamar lá um bloco de imóveis para venda e para locação. Com vocês aí. J. Louço Imobiliária. Estamos aqui na rua Saldanha Marim, trazendo uma ótima oportunidade que está entrando para a locação na J. Louço Imobiliária. É o número 2110, lugar bem movimentado, estamos próximos aqui a Galpão Boiadeiro, para te localizar um pouco melhor. Se subir um pouco mais, vai encontrar já farmácia, posto combustível, é muito bem localizado essa sala comercial. Ela possui 105 metros quadrados de área total, tendo também mezanino na parte de cima, pode observar os vidros de blindex, né, os acessos dela, forro gesso, piso em porcelana, daí tem também textura nas paredes, na parte interna, muito bonita a sala, vale a pena vir conhecer. Tem mais um mezanino que você pode montar um escritório em cima também, um lugar espetacular para você montar o seu comércio, um lugar extremamente movimentado, estamos bem em frente ao CBJ, então, olha, referencial melhor que esses é difícil. Venha, dá uma passeadinha com o carro, passa na frente. A J. Louço está em torno de 2 a 3 quadras aqui na rua do lado, na Presidente Getúlio Vargas. Passe ali com a gente, toma um café, a gente vem a pé aqui, eu te mostro essa ótima sala comercial que tem disponível para locação na J. Louço Imobiliária. Venha, dá uma olhada no preço que está dentro do preço do mercado. Nos dê a honra do seu cliente da J. Louço Imobiliária. J. Louço Imobiliária. E continuando aqui na Saldanha Marim, temos mais uma opção no número 2078, um pouquinho mais acima de onde nós estávamos. Ainda estamos aqui em frente a Galpão Boiadeiro. Você precisa de uma sala um pouco maior, essa aqui tem 200 metros quadrados, é praticamente o dobro da outra sala, pode servir também para você. Então, às vezes, você precisa de uma sala um pouco menor e um pouquinho maior, aqui nós temos as duas opções, aí não dá uma quadra de diferença de uma para outra. Venha na J. Louço e conheça também esse imóvel por dentro. Bonito, bem localizado, espetáculo. Vale a pena vir conhecer. Você visitando ele, o imóvel fala por si só. Então venha na J. Louço Imobiliária e veja essas ótimas oportunidades de locação. E caso você precise de uma sala menor, que aqui são 200 metros quadrados, lá são 105, nós temos mais uma acima, continuando a Saldanha Marinho. Depois você vai conhecer melhor, que eu vou apresentar ela para você também. Então venha na J. Louço que você vai fazer um excelente negócio com a gente. J. Louço Imobiliária. Bom, então nessa semana aí, você que ligou a TV agora, e nós estamos batendo papo gostoso aqui com o Dr. Edson Crema. Ele contou um pouquinho da história dele e deu saudade dos bons tempos lá do Hospital Nossa Senhora de Belém. Mas, Dr. Edson, eu queria sim que o Dr. Edson contasse um pouquinho agora aí, especial, porque a gente, né, o ser humano não é muito de ser lembrado das pessoas, né, Dr. Edson? E quando a pessoa é lembrada, é tão gostoso isso, tão satisfatório isso. Então eu queria que o Dr. Edson contasse, eu sei que o senhor recebeu uma homenagem agora no final do ano, né? Nós estamos aí cerrando o ano, começando o ano novo, que o senhor contasse um pouquinho essa homenagem, porque isso é muito gostoso receber isso. Você falou tudo
Zezo, perguntaram para Aristóteles qual é a primeira coisa que o homem esquece na vida. E ele respondeu: a gratidão. É verdade. A gratidão. Eu vou aproveitar a pergunta, porque a gente não pode, quando a gente fala em ciência, a gente tem que falar em fé também. E fé, ciência e fé tem que acompanhar o ser humano em tudo que o ser humano faz. Então perguntaram para Jesus quando ele curou 10 leprosos, né? Como é que foi? Só curamos 10 leprosos, né? Graças a Deus. E daí, dos 10 leprosos, somente um procurou Jesus para agradecer. Daí conta a história bíblica que Jesus perguntou: onde é que estão os outros 9 que foram curados? Daí esse que estava curado disse assim: olha, eles não vieram. Jesus chama a atenção para deixar isso para a humanidade, que os gratos sempre serão menores em quantidade do que os ingratos. Os ingratos, sem dúvida nenhuma, serão em maior quantidade, porque a ingratidão acompanha o ser humano. São poucos os gratos à vida. Então eu tenho que dizer que eu sou muito grato, Zezo, por essa homenagem que eu recebi, me coroando, além de ter 3 filhos que são minhas pérolas, não é? De ouro, de diamante, não é? Graças a Deus, os 3 seguiram a medicina. Eu costumo dizer que a medicina são as minhas fazendas, não é? Ter esses filhos médicos, não é? Que não pelo fato de ser médico, mas por também seguir uma tradição da família, não é? Para ajudar o próximo. Então eu sou muito feliz quando o povo de Guarapuava e a Câmara dos Vereadores me faz essa homenagem, na qual eu me torno guarapuavano. Porque eu não nasci em União da Vitória e fiz toda a minha formação em Irati. Mas hoje posso dizer que sou guarapuavano, porque eu recebi essa grande homenagem de cidadão honorário. E pode saber, Zé, que eu ainda vou continuar com muito prazer exercendo a medicina em Guarapuava, para ser grato, para oferecer ainda a ela, e eu que estou estudando muito, cada 2, 3 meses eu estou em São Paulo, acompanhando as últimas novidades médicas, que a gente vai ter até a oportunidade de falar. Então, para mim, reciclagem faz parte da minha formação, porque reciclando eu posso oferecer muito mais ofertas médicas, orientações para os nossos guarapuavanos. Então, estou extremamente grato. Mas nesse momento de gratidão também, nós não devíamos deixar de falar, Jesus, sobre a questão da saúde de Guarapuava. Não é? A saúde de Guarapuava, infelizmente, está na UTI. Senhoras e senhores telespectadores que me assistem, por que está na UTI? Porque nós, na verdade, perdemos 3 hospitais. Quando fechou o Hospital Nossa Senhora do Belém, Zezo, porque o Hospital Nossa Senhora do Belém trabalhava muito mais com as emergências e as nossas enfermarias funcionavam como verdadeiras UTIs, onde no apartamento você sabe que você teve familiares, não é? Teu avô faleceu numa UTI, aliás, num quarto onde nós fizemos desse quarto uma UTI. Não é? Então, naquela época, nós tínhamos um corpo médico que trabalhava assiduamente para o bem-estar do paciente. Hoje, com o fechamento desses 3 hospitais, com o fechamento do Hospital Nossa Senhora do Belém, nós estamos atravessando algo bastante complexo, porque por todas as emergências afunilam nos centros de saúde. É verdade. E como nós temos muitos médicos recém-formados, poucos especialistas, eles têm dificuldade em fazer diagnóstico e manipular, encaminhar, viabilizar o tratamento dessas emergências ou desses casos graves. Com as dificuldades do Hospital Santa Teresa hoje, e nós temos que ressaltar isso aos nossos políticos, ao Matulhão, ao Carli, ao Silvestre, que, por favor, não tenham mais um ego tão grande. Trabalhe sim, deixando o seu ego de lado, mas trabalhando em conjunto, aliás, como vem fazendo as nossas representações políticas, para trazer ao Hospital Santa Teresa, que tem um corpo clínico da melhor qualidade, seja na nefrologia, seja na UTI, diversas especialidades, não é? Para que não deixe o Hospital Santa Teresa naufragar e morrer, não é? Porque isso seria muito triste para a história de Guarapuava. E o São Vicente, graças a Deus, como funciona como hospital filantrópico, ele recebe verbas, principalmente dos nossos trabalha grupos, muito bem ele. Trabalha muito bem, não é, Zé? Então, a gente tem plena certeza que o Hospital São Vicente tem força nas pernas e poderá. Mas nós temos que, sim,
as nossas lideranças políticas, principalmente lembrar, por exemplo, que os professores de Guarapuava têm um papel importante na nossa formação, onde tiver um assentamento, Zezo, que se coloque uma escola, que se coloque professores com formação especializada para o interior, que se pavimente essas estradas para o interior, porque o nosso município, Zezo e telespectadores, o interior é muito maior do que a cidade. Esse é o nosso agravante na saúde. O nosso agravante na saúde, não é? Então, nós temos que levar a educação a esse povo, porque hoje, Guarapuava, o IDH de Guarapuava passou de 11º para 9º, porque a educação melhorou. Quando nós chegamos, nós acompanhamos isso em 1974 até 1984, o índice de analfabetismo de Guarapuava beirava 50%. Nós, no Brasil, éramos aclamados como um dos piores IDH. E foi com a educação que nós melhoramos, porque a educação trouxe para a saúde melhorias. E hoje o nosso IDH está em 9º. IDH é desenvolvimento, escolaridade, teto e saúde. Nós hoje vivemos 8 anos mais graças à educação. Com certeza. Doutor Edson, peço licença novamente, né? Estamos aí conversando com o doutor Edson. Imobiliária. Estamos aqui no bairro Batel, praticamente centro também. Se for passar aqui na frente dos imóveis, vai ficar na dúvida se estamos no Batel ou no centro. Mas um imóvel muito bem localizado, uma área residencial maravilhosa. Você vai olhar pelas imagens por fora, mas calma lá que vamos ter uma diferencial para você conhecer melhor esse imóvel. Ele possui 3 quartos, com suíte, sala com 2 ambientes, lavabo, cozinha, área de serviço, despensa, vaga de garagem para 2 carros, né? Ele tem um total de metragem quadrada construída de 268 metros da área da casa e tem mais uma edícula também, né, do sobrado, daí depois tem a edícula com 100 metros quadrados. Dá um total de área construída de 368 metros quadrados. O terreno dele tem 748 metros quadrados de área. Espetacular o imóvel, bem localizado, muito bonito. Agora, não adianta eu te falar, são muitos detalhes, então eu vou te mostrar a imagem. Dessa vez você vai conhecer, venha com a J. Louço para conhecer esse excelente imóvel por dentro. Me acompanhe. Ao entrar no imóvel, já nos deparamos com um ambiente muito bonito, um piso espelhado. Você consegue se olhar num piso desse, uma qualidade exemplar. Você pode observar também pelos imóveis que temos aqui já instalado nos imóveis fixos, né? É uma casa de muito bom gosto, muito bonita mesmo. Você vai ver também, como você já observou, as imagens do jardim, maravilhoso, muito aconchegante. Você está no centro da cidade e parece que você está chegando numa casa de lazer de praia, assim, uma casa de jardim, uma casa bonita, de alagado, muito bonito, vale a pena vir conhecer. E tem mais imagens ainda, vamos continuar a conhecer esse imóvel espetacular que está entrando na J. Louço. Estamos aqui na sacada desse imóvel. Veja que lugar aconchegante. Você sai do quarto, depara com essa vista muito bonita no centro da cidade, os passarinhos cantando aqui. É muito bom mesmo, muito bonito. É um lugar que vale a pena conhecer. Para você que está procurando um imóvel nesse porte, não perca a oportunidade. Você vai adorar. Traga a tua família aqui, marque com um dos nossos corretores, você vai ver que o imóvel é excelente. Vale a pena mesmo você vir conhecer. É um mar muito agradável mesmo, te convida para vir morar numa casa muito bonita como essa, que está na J. Louço Imobiliária. J. Louço Imobiliária.
Essa semana aí estamos conversando com o Dr. Edson Grema, e esse ano novo que está vindo aí, eu vou trazer o Dr. Edson aqui várias vezes, para ele estar sempre trazendo para a gente informações e coisas muito boas, que é muito bom conversar com o Dr. Edson. Dr. Edson, traz o Dr. Edson aqui, contamos um pouquinho da homenagem, a história do Dr. Edson, lembramos aí, né, a situação da saúde de Guarapuavã. Então eu queria que o Dr. Edson deixasse agora, final de ano, início de ano, Dr. Edson, uma mensagem médica, as grandes preocupações, as doenças do momento, qual é o caminho, Dr. Edson, aí para a pessoa se cuidar um pouquinho no ano novo que vai entrar. Perfeitamente. É um prazer muito grande quando você me fala e dá mensagens médicas, porque eu acho que a única coisa que eu sei fazer, mais ou menos, é falar sobre medicina, né? Então, assim, telespectadores, saúde, o que é? Saúde é bem-estar físico, é bem-estar emocional e também bem-estar social, e por que não dizer bem-estar espiritual? Né? Eu acho que nós temos 4 ingredientes: é corpo, emoção, é o social e o espiritual. A gente não pode fugir do espiritual também, e isso não é chover no molhado, porque o espiritual lembra muito o aspecto divino do ser humano. E falando em saúde, então, a saúde é tão importante, né, porque a saúde te sustenta as pernas. Quem tem saúde coordena melhor a vida, sustenta melhor a vida, tem o comando da vida quem tem saúde. Quem não tem saúde não tem o comando da vida, não é? Então, assim, eu teria que lembrar o quê? Coisas básicas, por exemplo, uma vez por ano você meça a pressão, porque nós vivemos numa região muito fria, por sinal, uma região fria e bonita, neva em Guarapuava, que maravilha, não é? E Deus abençoe essa terra, porque ela sendo uma terra fria, agora o clima é a neve, voltou a nevar na nossa região, mas com a neve também veio o frio. E nós temos uma região das mais frias do ano, praticamente 9, 10 meses de frio. Com o frio, levanta a pressão. Levantando a pressão, nós temos já alguns riscos. Nós estamos ficando mais obesos. Imagine, Zezo, que 90% do mundo come mal, não tem orientação, e 50% do mundo, 45%, 50% já está obeso, as crianças estão obesas. Então nós temos obesidade e hipertensão, e temos diabetes também. E por que nós temos diabetes com uma frequência maior? Porque nós nos alimentamos com muito açúcar e farinha. Os 2 maiores envelhecedores do mundo é açúcar e farinha. O nosso pâncreas tem que trabalhar muito produzindo insulina, e nós vamos aumentando a produção de insulina, e isso não é bom para a saúde, porque pode dar derrame e nós podemos ficar diabéticos também. Então é preciso procurar uma nutricionista que é acoplada ao médico, agregada ao médico. Ela vai dar uma dieta saudável para a pressão alta, para a obesidade e para a diabetes. 30% do mundo é hipertenso. Se entrar 100 pessoas aqui, nós medimos a pressão, 30 academicamente está provado isso, 30 em cada 100 são hipertensos, 300 em cada 1000 são hipertensos. Então, a obesidade, como sendo um grande flagelo, uma grande doença hoje, nós temos que lembrar a pessoa que quem está obeso tem que cuidar muito dos hormônios, tem que cuidar da sua cabeça, tem que saber o que se alimentar e tem que fazer atividade física. Quem faz atividade física, Zezo, quem anda nos parques, nos lagos de Guarapuava e anda com a sua família, com seus filhos, e essa família, vamos colocar assim, ri mais, se alimenta junto, riem juntos, fazem refeições juntos, desligam a televisão, pelo menos na hora do jantar, trocam ideias, são famílias mais felizes. E você sendo mais feliz, meu amigo, as famílias que são mais felizes têm um menor índice de depressão, um menor índice de câncer. Isso é importante lembrar, não é? E ainda lembrando, entre as doenças do corpo e doença da emoção, nós temos que deixar bem claro aqui, Zezo, que 75% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. A segunda-feira, quando eles começam o seu trabalho, é uma verdadeira guerra. Então, de 15% a 30% dos infartos estão ocorrendo na segunda-feira pela manhã, por volta das 9 horas da manhã. Pasme você, quase 30% dos infartos estão ocorrendo no sábado, quando a pessoa está descansando por desavenças familiares, Zezo.
né? A pessoa não está feliz dentro do lar e com isso ele pode ter uma liberação de adrenalina maior, fechar uma placa que já está quase fechada por desavenças, por falta de afeto, por problemas de relacionamento e principalmente os relacionamentos familiares. Ansiedade. Poxa, quando eu falo isso, Zé, é importante essa conscientização, não é? Como é importante conscientizar que você precisa ser mais lembrado como uma pessoa meiga, como uma pessoa boa, porque quando você é lembrado como uma pessoa meiga, uma pessoa boa, você já deixa uma história de vida, e quem deixa uma história de vida tem que lembrar que Deus existe, porque Deus, vamos falar bem claro, vocês não podem ter vergonha de se lembrar de Deus, porque tem Deus, tem um escudo, e é o melhor advogado que existe, Zé. Quando eu falo em espiritualidade, eu fico empolgado, não é? Eu acho que sem Deus você vai a lugar nenhum. Tem uma música do ABBA, I Believe in Angels. Eu acredito em anjos. Realmente, meus amigos, essa mensagem você deve acreditar em anjos, porque tem muitas pessoas que passam pelas nossas vidas e nós não lembramos. Essas pessoas muitas vezes nos ajudaram num determinado momento da vida. Eu acredito em anjos e acredito em Deus também, não é? Então, este fato tem que ser lembrado, como tem que ser lembrado da gratidão, não é? Porque a quantidade de ingratos é muito maior do que a quantidade de gratos. E o bolo da vida, como seria? Há pouco festejamos o Natal. O Natal lembra a ceia, mas além da ceia nós temos o bolo. Hoje já estamos chegando no Ano Novo. Então a ceia de todos os dias, o bolo de todos os dias tem que ser lembrado, porque o alimento divino não deve ser só lembrado do fato de você comer manteiga, carne, arroz do forno, um peixe grelhado, ou uma sobremesa, e essa sobremesa pode ser feita de passas, de castanha, de fermento. Cada um desses ingredientes deve lembrar o que, Zezo? Deve se lembrar que você precisa se alimentar não só para nutrir o corpo, mas também de coragem, de amor, de perdão, criatividade. Dinheiro é importante, não é tudo, mas ele é importante. Com esses ingredientes, você, sem dúvida nenhuma, você alimenta o teu espírito, depois de ter alimentado o teu corpo, porque cada alimento desse deve ser simbolizado por uma virtude humana, não é? Sem virtude nós não vamos a lugar nenhum. E, praticamente, colocando assim um desfecho, a gente teria que lembrar que a felicidade realmente você não encontra assim. De repente você encontrou a felicidade, mas sim, você vai fazendo a felicidade pelo caminho que você vai trilhando. E ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Segundo os maiores filósofos e psicólogos, nós nos fazemos no caminho, mas nos fazemos com educação, com formação espiritual, com gratidão, amando e perdoando. E segundo, quero finalizar, segundo grandes filósofos, eles dizem assim: perdoe e ame sempre. Agostinho fala muito: perdoe e ame sempre, perdoe e ame sempre. E depois você faça como você quiser. Muito obrigado. Dr. Edson, olha, quero de coração agradecer ao Dr. Edson para vir aqui fazer o fechamento do ano, o início do ano novo, né? E deixar o programa J. Louça à disposição do Dr. Edson, que com certeza agora no próximo ano, aí no ano novo, vou convidar o Dr. Edson para vir outras vezes aqui, para a gente bater um papo e conversar mais um pouquinho. Então eu queria deixar aí um minutinho final aí para a fala final do senhor. Fique à vontade. Muito obrigado. Realmente foi um prazer muito grande estar aqui e falar sobre saúde. Como nós falamos, saúde é bem-estar no corpo, na emoção, no social, no espiritual. Nós temos que agradecer a vida, temos que agradecer a Deus, temos que agradecer a água que bebemos, o ar que respiramos, o alimento que comemos. Nós temos que ser gratos à vida, porque quem é grato à vida, Zezo, tem um entendimento que a vida tem o seu sentido. A vida tem um sentido. Quem vive a vida como um passante não vive a vida que devia ser vivida, não é? Então deixar essa mensagem de muito amor, respeito, gratidão, não é? Para que as pessoas nesse novo ano que inicia sejam mais humanos. Claro, dinheiro é importante, mas não é tudo.
perdão é importante, o amparo da família, o amparo dos filhos, numa época tão individualizada que os casais vivem, em que os filhos não são tão assistidos, estão tão terceirizados à educação, e sem educação, homenageando o professor, porque a vida é uma escola e só aprende quem quer aprender. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Com certeza. Tureto, muito obrigado. Fique com Deus, né? Que Deus muito obrigado. Tureto aí. Muito mais obrigado. Um ano que se inicia. Tudo de bom. Muito obrigado. E agradecendo então a proteção de Deus, encerramos o programa J. Lúcio Imóveis, trazendo os blocos J. Lúcio Informações. Quero desejar aí a todos vocês que nos assistem, nos acompanham, nos incentivam, que o ano de 2014 seja um ano especial. Tudo de bom a todos vocês guarapovanos. Meu muito obrigado.